Senado Federal avaliou a política de atenção hospitalar às Santas Casas e aos hospitais filantrópicos do SUS. Câmara recebe audiência pública para discutir situação do transporte público e obras relacionadas à circulação viária no município. E acontece hoje mais uma edição do Fórum Municipal de Cultura para discutir a agenda cultural da cidade e o programa Jacareí Cidade Criativa. Entre os nossos convidados de hoje, vamos receber o jornalista Rodrigo Vieira. E também Elisete Sgorlon, superintendente da Santa Casa. Notícias e prestação de serviço a partir de agora no Bom Dia Jacareí. Olá, hoje é dia 11 de dezembro, começa agora mais um Bom Dia Jacareí e aqui você fica sabendo o que foi notícia na nossa cidade e também os principais destaques aí do Senado Federal e da EBC em nosso giro de notícias que a gente acompanha agora. Começamos com o Diário de Jacareí. O SAI reunirá moradores do São João para explicar nova etapa de obra de drenagem. Essa obra vai ser executada ali na Avenida Santa Helena a partir do mês de janeiro e a reunião vai acontecer a partir das 6h30 da tarde, às 18h30, na Igreja São João Batista, que fica ali na Rua Santa Helena, número 145. Tá aí. Algum vereador falou disso aqui também, esteve aqui com a gente, acho que foi o Aderbal Sodré, destacou essas obras que o SAI vai fazer ali naquela região. Jornal Vale, exportação de carros tem queda em São José. Taubaté e Jacareí, maiores exportadoras de automóveis da RM Vale, os três municípios enviaram ao exterior 870,1 milhões em veículos contra 1,3 bilhão em igual período do ano passado, recuo de 35,2%. Tá aí a notícia do Vale, né? Essas cidades concentram as montadoras. Está falando da Ford, GM também, a Chery aqui em Jacareí. Vamos lá ao próximo destaque, o Senado. Senado pode votar repasse de 1,95 bilhões a estados por desoneração de exportações. A Lei Candir isenta de ICMS produtos exportados e determina a compensação aos entes federados pela perda de arrecadação. Esse projeto, então, tem a intenção de liberar esse repasse pela União, como você falou agora há pouco, de quase 1,95 bilhão de reais aos estados e ao Distrito Federal. Muito bem, agora fechando então, EBC, novo crediário para cartão é estudado para 2019, diz a FEBRABAN, que é a Federação Brasileira de Bancos. O presidente da Federação Brasileira, que é o Murilo Portugal, disse que está sendo discutido um novo tipo de financiamento ao consumo previsto para ser implantado no ano que vem, 2019, que estabelece crediário no cartão de crédito, que seria disponibilizado no ato da compra, com prazo mais longo e juros cobrados ao usuário do cartão. Essa é uma das medidas pensadas para diminuir os altos juros dos cartões de crédito. Tá aí, você conferiu então os nossos destaques no Giro de Notícias e agora vamos aqui conversar com o jornalista o Rodrigo Vieira para falar sobre a sessão ordinária de amanhã, última sessão ordinária do ano, com projetos que ficaram da semana passada, regime de urgência, LOA, proposta de redução de um assessor por gabinete, sessão longa, né, Rodrigo? Sessão longa para fechar com chave de ouro, né? Primeiramente, bom dia a todos, né? Bom dia, Leilane, bom dia, Elton. Esse primeiro projeto que está na ordem do dia, que está na pauta, que é o do IPMJ, que estava na sessão passada, ele é tem o mesmo objetivo dos projetos da 40ª sessão, que foi acontecendo na semana passada. Quer dizer, o prefeito está atendendo aí uma ação, né, da Justiça que determinou a exoneração desses cargos, porque eram cargos que eram em comissão, mas que exerciam função que não estavam de acordo, né, com os apontamentos do tribunal. E no caso do IPMJ também é a mesma situação. No caso específico do IPMJ, o prefeito, da mesma relação que ele fez com o SAI e com a Fundação Cultural, ele altera que, no caso do presidente, é um cargo comissionado, né? Os assessores do presidente, que também são cargos comissionados, são 3. Esses são os cargos em comissão. Os efetivos, ele cria o cargo de contador, né? São 2 contadores, para substituir, na verdade, o técnico de contabilidade, que é uma exigência do Conselho Federal de Contabilidade.
No cargo efetivo de comissão, que seriam os 2 diretores, esses 2 diretores seriam nomeados pelo presidente. O presidente do IPMJ nomearia esses 2 diretores, são cargos efetivos, mas que ocupariam uma função de comissão. Os cargos de gerência eles são extintos, assim como ele fez na administração indireta e está propondo também para a administração direta, né? Então ele extingue os cargos de gerência e coloca as funções gratificadas no lugar, para ocupar essas funções. Mas todas elas também com servidor efetivo de carreira, ocupando essas funções gratificadas. E que no caso são 4. São 4 funções gratificadas que vão ocupar os lugares das gerências. Também é uma medida que, segundo o prefeito, ele valoriza aí o servidor de carreira, né? Então, atende também espera-se que o prefeito espera que com isso atenda às determinações aí do Tribunal de Justiça, né? Não se sabe ainda o que vai acontecer, até porque o projeto foi feito a partir de setembro, quando foi exigido aí, né, a recondução desses cargos, ou seja, a extinção também desses cargos. Então foi meio que uma coisa meio que feita de última hora. Espera-se que realmente atenda à justiça e o prefeito consiga dar continuidade ao trabalho da gestão, né? Porque isso realmente você perde um certo tempo, né? Tem uma determinação, você tem que mudar, aí tem uma outra determinação, você tem que mudar de novo, quer dizer, você fica sempre correndo atrás de algo que, será que agora vai atender? Será que agora vai atender? Exatamente. Então agora espera-se que realmente ele sane esse problema de recursos humanos e consiga efetivamente dar continuidade ao trabalho da gestão. A gente tem 6 projetos no total, né? Vamos falar mais um antes da gente conferir a próxima matéria. Isso, se a gente for dar sequência aí no que está na pauta, o próximo são os cargos da administração direta, né? Que aí também, que no caso, é a Secretaria de Educação, Mobilidade Urbana, Gabinete do Prefeito e Infraestrutura. É a mesma condição dos outros cargos da semana passada e desse do IPMJ. É a mesma situação. Ele exclui os cargos de gerência e no lugar dos cargos de gerência ele coloca as funções gratificadas para ser ocupadas por servidor efetivo de carreira. E nesse caso, o prefeito, caso esse projeto seja aprovado, a partir de agora, desse ano até 2021, dá uma economia. Essa readequação ela traria uma economia de R$ 4.900.000 para a administração direta, até 2021. Então você tem por um lado, a adequação a um apontamento da justiça e por outro lado uma economia do recurso público em função dessa reorganização da administração, colocando os cargos aí, no caso, como o próprio prefeito coloca, valorizando o servidor efetivo de carreira para ocupar essas funções que antes eram ocupadas por gerências, né, que eram comissionadas. Bom, daqui a pouquinho a gente volta com o Rodrigo, a gente vai conhecer agora a história do Nicolas. Ele só tem 20 anos, mas já é radialista e sabe muito bem o que precisa para alcançar os seus objetivos. Será que os pássaros olham para nós e pensam que somos seres deficientes, pois não temos asas e não podemos voar por conta própria? Para nós, apenas andar não é uma limitação, mas uma característica. E entre bilhões de pessoas existentes neste mundo, por que algumas ainda insistem em ver o que é diferente com preconceito ou inferioridade? A maior limitação de um ser humano não é a falta de visão, como no caso do Nicolas. As maiores deficiências dos seres humanos estão em não conseguirem enxergar as potencialidades e riquezas nas diferenças dos outros. O Nicolas é cego, sim, mas na infância aprontava como qualquer outra criança. Eu cresci indo para a escola, quando tinha oportunidade de brincar, brincava, sempre sonhava com comunicação, desde moleque, sempre gostei de futebol, já crescia jogando bola na rua e narrando na rua às vezes também, então... Hoje, com 20 anos, é radialista e trabalha numa web rádio há 1 ano e 8 meses, na qual apresenta um programa de esportes. Sempre gostou de comunicação e pretende continuar nesse caminho. Trabalhando em casa, editando os programas, o Nicolas faz tudo com muita agilidade e conta que sempre soube se adaptar às diversas situações que tinha de executar. O Nicolas nasceu prematuro, com 5 meses e 29 dias. Não era cego, mas por complicações após o parto e um erro médico, perdeu a visão dias após o nascimento. Pós-nascimento, eu tive 2 paradas cardiorrespiratórias. Na segunda, de aproximadamente 7 minutos, me levaram para o balão de oxigênio e não vedaram os olhos na incubadora. Como não vedaram os olhos, o reflexo foi muito forte e acabou queimando as 2 retinas dos olhos, por erro médico.
E um dos problemas de uma sociedade que não sabe lidar com as diferenças é não conseguir se colocar no lugar do outro e perceber como ações simples do dia a dia podem ajudar ou atrapalhar a vida de outras pessoas. E o Nicolas nos contou um pouco de seus desafios em relação à falta de preparo do poder público, mas também em relação à sociedade como um todo. Apesar de instituições, apesar de locais que atendem portadores de deficiência, você, por exemplo, se você for colocar a estrutura para você andar na rua, por exemplo, é muito complicado. Questão de mobilidade. Você sai na rua hoje, você vê coisas como buracos em calçadas, calçadas estreitas para você andar e às vezes isso te atrapalha. Obstáculos como lixo em cima de calçada, carro em cima de calçada. Coisas que, claro, obviamente não acontece só aqui, mas é algo que isso obviamente pode melhorar e vai do poder público, mas vai também da população. Mas nem por isso Nicolas deixou de correr atrás do que acreditava e investir nos seus sonhos. Ele, que mora com os pais, e a irmã gêmea, Nicole, sempre teve o apoio da família. E a dona Helenice até parou para conversar com a gente sobre o filho. Então, só tenho que agradecer, porque foram muitas batalhas para ele chegar onde ele está hoje. Fomos com o Nicolas até a lotérica para pagar uma conta e acompanhá-lo deixou muito simples, que enxergar não se trata apenas de uma questão fisiológica. Enxergar é uma questão de como você mesmo se percebe e percebe as outras pessoas ao seu redor. Algo que para o Nicolas não é um problema. O cara pode ser cego, o cara pode ser deficiente, seja lá qual for, não importa. A partir do momento que você tem um objetivo, que você tem um sonho, que você tem um desejo, você tem que lutar para chegar a alcançar aquele objetivo. Agora, como você vai fazer, é degrau por degrau. Tá aí, sensacional a história, mais uma vez contada pela Tamires Vick com as imagens do Thiago Vinícius. Bom, vamos ver como é que fica o tempo aqui com a previsão do CPTEC INPE. Vamos dar uma conferida. Opa, tá passando aqui a ordem do dia, mas vai entrar o tempo agora. Vamos lá. Ó, o tempo nesta terça-feira, hoje, terça-feira, vai ser um dia de muito calor e praticamente sem nuvens aqui em Jacareí. A massa de ar quente e seco que chegou na cidade no fim de semana permanece e o tempo já será típico de verão, que só começa de fato na semana que vem. A umidade relativa do ar vai marcar 52%, com apenas 23% de possibilidades de chuva. A mínima será de 18 graus e a máxima chega aos 31. Então amanhã o calor aumenta um pouco mais. Para quem estava reclamando aí do frio no final de semana, o sol predomina durante praticamente todo o dia, a umidade do ar fica em 46% e teremos 16% de previsão de chuva. Os termômetros variam entre 18 graus de mínima e 32 graus de máxima. Muito bem. Bom, agora sim a gente vai continuar falando sobre os projetos. Falamos de 2 projetos, ainda temos mais 4 projetos, Rodrigo, amanhã. Sim, mais 4. Previsão de última sessão. Tem que ser a última, que tem projetos aí que tem que ser votados amanhã. Não pode marcar uma sessão extraordinária. Esses projetos, a maior parte deles é amanhã. Exato, porque tem um prazo da justiça, né? No caso da administração direta, e esse que ficou para trás do IPMJ. Agora, o 4º projeto, se a gente for pegar a sequência aí, é o projeto de saneamento, né? O prefeito está pedindo aí o aval da Câmara para uma obtenção de um crédito junto à Caixa Econômica Federal, no valor de um pouco mais aí de R$1 milhão, para fazer uma ampliação da estação de tratamento de água Jacareí, que é a estação que fica aqui no Campo Grande. A ideia do prefeito é ampliar a capacidade aí de tratamento, né, de água em 500 mil litros por segundo. A atual capacidade de vazão dessa unidade é de 700 mil, então com essa obra, com essa viabilidade, ele vai ampliar para 1.200 litros por segundo. E segundo o prefeito, essa ideia é para poder ter essa estação com mais capacidade, para poder, em alguma situação, poder parar uma das 2 anteriores e para poder fazer, enfim, trabalhos de manutenção, enfim. E ele teria mais, os funcionários aí do site teriam mais flexibilidade na hora de parar uma estação para fazer uma adequação, uma obra com essa nova medida em execução, né? Então é uma obra importante para o prefeito, porque ele tem também aquele objetivo, né, de elevar o nível
os níveis aí, né, de tratamento de água e de captação de esgoto no município até 2021. É uma meta que também o prefeito colocou, né, no programa de governo dele. Então eu acho que é um recurso importante que ele está pleiteando e precisa do aval da Câmara para isso. E aí temos também a LOA, né, Rodrigo? Isso, porque a LOA também não foi votada, né? Na segunda discussão, a segunda discussão, porque ela deveria acontecer na semana passada, aí houve aquela situação toda em relação aos sindicatos, né, que vieram aqui conversar com os vereadores, e aí essa discussão ficou em suspenso e vai ser realizada agora, né, amanhã. É a mesma situação da primeira votação na semana retrasada, né? Aí já só uma curiosidade, né, que é aquela relação ao aumento de percentual de 20% do orçamento desse ano para o ano que vem, né, vai sair de um pouco mais aí de 1 bi para 1 bilhão e 200 milhões, né, essa é a estimativa orçamentária do prefeito para o ano que vem, muito em função da arrecadação. Que tem, por um lado, tem muita crítica em relação a isso, né, às vezes as pessoas falam, mas você estima a receita, mas normalmente você não consegue arrecadar tudo aquilo que você está estimando. Nesse caso do ICMS, até é verdade. Você tem uma estimativa que muitas vezes não é alcançada. Porém, toda a execução de receita no caso do ICMS, real, tudo que é aquilo que é atribuído ao governo do estado, repasse estadual, ele tem sim feito uma curva de elevação dos últimos 10 anos. Eu peguei um dado da Secretaria Estadual de Finanças que traz essa informação. A arrecadação de ICMS real, não a que tem a estimativa, a real, ela vem uma curva ascendente de 2010 para cá. E uma curiosidade, em 2017, a arrecadação real de ICMS 223,5 milhões de reais. É um percentual 50% acima de 2016. Houve aí algo que modificou, né, na situação econômica de Jacareí, que teve esse boom de arrecadação de ICMS. Para 2018, a estimativa é de 267 milhões. Hoje, esses dados é de novembro, tá? Não está contabilizando ainda dezembro. A arrecadação real de ICMS está em 234,5 milhões, quer dizer, muito próxima da meta. Já bateu a meta do ano passado. Do ano passado foi 223 milhões. Então, assim, um aumento real, então, na arrecadação. Você tem um aumento real de arrecadação. Isso coloca a administração, a gestão, com essa possibilidade de aumento de arrecadação, de orçamento. Vai aumentar 20%. Consequentemente, de investimento na cidade. De investimento também, exatamente. E tem também a questão, nesse caso, de uma política que o prefeito faz de investir em momentos, quer dizer, usar o recurso público em momentos de crise. Você coloca o investimento público para você fomentar a economia no momento que a economia mais precisa de ajuda do poder público, nesse caso. Ele faz algumas desonerações, né, para estimular a economia, facilita crédito, vai buscar dinheiro fora, justamente para fomentar a economia, fazer com que a própria cidade tenha capacidade de gerar investimento. Porque você só traz investimento privado quando você tem um cenário mínimo de investimento público possível para que você consiga isso. Eu acho que de fato o prefeito consegue fazer de uma forma até invertendo o processo, né? Porque o que acontece na maioria das vezes, quando você tem uma recessão, você segura, né? Segura o dinheiro, você não gasta. Mas já é justamente o contrário que você proporciona uma mudança de gestão e de desenvolvimento, você fomenta a economia, justamente o contrário. Quando você tem recessão, você tem que injetar dinheiro. Você injeta dinheiro público para fomentar a economia e aí sim você conseguir atrair o investimento privado que está muito ligado às necessidades, assim, vamos dizer, de segurança, né? Porque o investimento privado ele quer garantias, né? Ele não vai investir numa situação que ele pode se dar mal, perder dinheiro, enfim. Né? Então você tem um cenário que o prefeito está colocando para o próximo ano, que é justamente esse, uma segurança dos investimentos privados. O outro projeto a gente afeta diretamente aqui a Câmara Municipal, né? É ligado diretamente à Câmara. Isso, é um projeto da mesa, né? Foi colocado aí, já está em algum tempinho aqui em tramitação, que na verdade é um apontamento, são vários apontamentos, né, do Tribunal de Contas do Estado, vou deixar bem claro isso, é um apontamento Diferente da reforma da Prefeitura, que é a Justiça, esse da Câmara é o Tribunal de Contas do Estado que faz o apontamento. Exatamente, então são apontamentos do Tribunal de Contas do Estado, que desde 2011 ele vem fazendo esses apontamentos de que é uma equalização da relação dos cargos comissionados com os cargos efetivos. A necessidade aí de equalizar esse percentual, né, dos cargos comissionados com relação aos efetivos.
No entanto, esses apontamentos ocorrem em 2011, 12, 13, 14 e 15. Em 2016, esses apontamentos não acontecem, não há lá no apontamento, tá? Eu estou colocando em relação ao parecer final, lá, ao relatório final, à decisão final. São os apontamentos que são feitos lá pela unidade regional de São José dos Campos, né, os técnicos do Tribunal de Contas. Mas é isso muito em função relacionado ao período eleitoral, né? Você tem as exonerações obrigatórias aí dos servidores que ocupam cargos em comissão, né? Que isso é obrigatório para toda a gestão pública do Brasil, enfim. Mas em 2017 esse apontamento retorna. Já tem os apontamentos de 2017 que colocam essa situação. No caso, os apontamentos anteriores eles estavam relacionados especificamente ao ambiente da Câmara, quer dizer, o número de cargos comissionados em relação aos cargos efetivos, uma proporção mais elevada. No caso de 2017, ele coloca uma situação que já é relacionada ao número de servidores total, né, dos cargos que são ocupados aqui na Câmara, relacionado ao número de habitantes de Jacareí, que também são essas duas formas de medir, entre aspas, né, essa relação do número de servidores efetivos e comissionados e do número total de servidores com a população de Jacareí. Então, essa proposta da mesa, né, vinculada aí diretamente ao cargo da presidência, né, porque nesse caso quem faz a averiguação das contas é o Tribunal de Contas é o Tribunal de Contas relacionado à presidência, né, porque essa conta, a gestão, quem responde é o presidente da Câmara. Quem responde exatamente é o presidente da Câmara. Então, ela estaria vinculada a esse histórico de apontamentos, né, desde 2011 até 2015, e 2016 tem esse ato, mas retornando agora com os apontamentos em 2017, para que eu acho que também tem uma forma da presidente aí mostrar que realmente está propondo alguma medida para tentar equalizar essa relação dos cargos em comissão. Então, assim, pela proposta, seria cortado um assessor por gabinete. Isso, e pela proposta... A partir de 2021. Isso, vamos por partes aí. A ideia são 3 cargos de assessor político por gabinete, né, hoje na Câmara. São 3 vereadores, então nós temos 39 cargos nessa função de assessor político. A ideia da presidente é cortar um cargo desse assessor político, ficar para 2. Ou seja, seriam 13 pessoas, né, que seriam extintas, 13 cargos seriam extintos. Com essa posição, ela queria fazer, no projeto da mesa, essa validade seria para agora, dia 20 de dezembro, já para esse ano. Mas existe uma emenda. É a emenda, então, que determina... Isso, existe uma emenda dos outros vereadores que não compõem a mesa, que essa medida passaria a valer a partir de 15 de janeiro de 2021, ou seja, na próxima legislatura. Então é uma alteração que está sendo proposta, mas pelos vereadores que não compõem a mesa. Tá, então são votações separadas. Você pode aprovar o projeto sem a emenda, né? Também. Sim, pode adiar, pode acontecer de tudo. Pode aparecer uma nova emenda. Pode aparecer uma nova emenda, exatamente. A emenda, sempre lembrando que a emenda é votada primeiro, né? Até por conta que ela altera... Ela vai com o projeto na íntegra. O projeto na íntegra. E o último projeto é relacionado a um projeto que foi aprovado do vereador Luiz Flávio sobre o combate de crimes de violência sexual. Isso, a intenção do Luiz Flávio é dar visibilidade, né, a essa medida com a inclusão de uma placa referente a essa denúncia de crime de abuso e exploração sexual de criança e adolescente em lugares onde tem maior movimentação, maior fluxo desse público. Então hotel, motel, estabelecimento comercial, casas noturnas, aqueles locais que fazem festa infantil, fliperama, que antigamente a gente falava fliperama, né, mas hoje não existe mais isso. Mas são aqueles jogos eletrônicos. Exatamente, jogos eletrônicos, enfim. Nesses lugares onde tem movimentação e fluxo de adolescente e criança. E colocar essa placa nesses estabelecimentos que é proibido, tal, enfim, é uma forma dele dar visibilidade a uma lei, né? Bom, então tá aí os 6 projetos, né? Antes da gente ir para o intervalo, hoje a partir das 18 horas acontece mais uma edição do Fórum Municipal de Cultura, que terá como os temas centrais a agenda cultural da cidade e o programa Jacareí Cidade Criativa. Saiba mais no nosso boletim de notícias. No dia 11 de dezembro, acontece a edição 2018 do Fórum Municipal de Cultura, promovido pela Prefeitura de Jacareí, em parceria com a Fundação Cultural José Maria de Abreu e o Conselho Municipal de Política Cultural de Jacareí. O evento trará como assuntos principais a agenda cultural do município e os programas voltados para o fomento de iniciativas que valorizam a cultura local, abordando a economia criativa,
como uma solução para o desenvolvimento econômico do município. O fórum começará às 18 horas e será realizado no Educa Mais Jacareí, localizado na Avenida Davi Monteiro Lino, número 3595, ao lado da Rodoviária Nova. Bom, segue o convite então para o fórum que acontece hoje a partir das 6 horas da tarde. Rodrigo, 6 projetos então, sessão amanhã a partir das 9 horas da manhã, a última sessão deste ano. Isso, exatamente, a última sessão do ano, 41ª. Obrigada. E a última sessão desta mesa diretora também, né? Também. Exatamente, a despedida, né, da mesa diretora para agora, para o próximo biênio com a nova composição. Rodrigo, obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no Bom Dia. Bom dia a todos. Bom, a gente vai para o intervalo rapidinho. No segundo bloco, vamos receber a superintendente da Santa Casa. Bom Dia volta já. Já está disponível para download o livro Câmara Municipal de Jacareí, 70 anos de poder legislativo municipal. O registro das legislaturas e todos os fatos históricos da Câmara Municipal, textos, imagens e as curiosidades do poder legislativo de Jacareí, agora acessíveis em um único volume. Baixe o livro comemorativo dos 70 anos da Câmara Municipal no site jacareí.sp.leg.br. Todo ser humano tem direitos. Os que dão os primeiros passos na vida e os que já andaram muito por ela. Direito a ir, vir, acessar, aprender, expressar, morar, trabalhar, repousar. Direito a ter e a ser, com igualdade sem discriminações e violências. Declaração Universal dos Direitos Humanos, 70 anos. Cabe a cada um proteger os direitos de todos. Cabe a todos proteger os direitos, a liberdade e a felicidade de cada um. 36% das pessoas que marcam consulta médica não comparecem no dia agendado. Você sabia que isso prejudica aqueles que também estão aguardando atendimento? Em exames de imagem e consultas odontológicas, esta falta se repete em 20% dos casos. Por isso, avise com antecedência se não for possível comparecer em sua consulta. Assim, você também colabora com a melhoria do atendimento médico na cidade de Jacareí. A dengue é uma doença infecciosa aguda, causada por um vírus transmitido pelo Aedes aegypti. Qualquer local que possa juntar água limpa e parada é um foco do mosquito. Por isso, é comum que as epidemias de dengue ocorram no verão ou após períodos chuvosos. Se for guardar garrafas de vidro ou plástico, mantenha sempre a boca para baixo. A pessoa que se infecta pelo HIV terá que tomar medicamento o resto da vida. Tomar medicamentos durante a vida toda sempre traz efeitos adversos, sempre trará. A vida da pessoa, uma vez que se infecta com HIV, tem que ser pautada pelo cuidado do HIV. Isto por quê? Porque nós ainda não conseguimos a cura. O Procon de Jacareí está disponível para atender a você, consumidor. Receba orientações sobre a documentação necessária para consultar os seus direitos através do telefone 3955-2500 ou pelo e-mail procon@jacareí.sp.gov.br. O Procon de Jacareí está localizado na rua Luiz Simon, número 222, na região central, e funciona de segunda a sexta-feira,
das 8h30 às 16h30. Você pode rever as sessões ordinárias da Câmara Municipal de Jacareí em nosso site e canal no YouTube. Confira os projetos debatidos e votados pelos vereadores de nossa cidade. Acesse jacareí.sp.leg.br ou youtube.com/TV Câmara Jacareí e participe do Legislativo Jacareiense. Você sabe o que é considerado resíduo orgânico e resíduo reciclável em Jacareí? Bom, os resíduos orgânicos são as cascas de frutas e legumes, restos de alimentos e vegetais em geral. São elementos que sofrem decomposição e podem voltar para o solo. Já os resíduos recicláveis são papéis de todos os tipos, com exceção de adesivos, etiquetas, fitas colantes, fotografias, guardanapos engordurados, carbono, papel higiênico, papel toalha, papéis metalizados, parafinados ou plastificados. Os plásticos, a maioria deles é reciclável, com exceção de cabos de panela, tomadas, embalagens metalizadas como aquelas de salgadinhos industrializados e adesivos. Os metais também podem ser reciclados, exceto grampos, clipes, esponjas de aço, latas de tintas e pilhas. E todos os vidros são recicláveis, assim como as embalagens de isopor. Saber o que acontece dentro de uma ETEC? Vamos ver. Esta é uma das escolas técnicas do governo do estado de São Paulo, onde os alunos se profissionalizam em cursos com toda a infraestrutura para saírem daqui bem preparados. São 213 mil estudantes matriculados nas ETECs espalhadas por todo o estado, com 138 cursos técnicos nas mais diversas áreas da indústria, serviços e agropecuária. Tá gostando do curso, Ricardo? Sim, aqui a gente tem todo esse conhecimento teórico e prático. Algumas das maiores empresas de tecnologia do mundo empregam alunos ou ex-alunos das ETECs, como é o caso da Maiara. Eu fiz técnico de informática na ETEC São Paulo e trabalho numa multinacional. 3 em cada 4 alunos já saem daqui empregados. É a capacitação adquirida, a qualidade de ensino, que é o que o mercado busca. Esses são jovens que com estudo e dedicação querem chegar mais longe. ETECs, ensino que cria oportunidades. Bom para você, bom para São Paulo. Governo do Estado. Os vídeos das sessões solenes da Câmara Municipal de Jacareí ficam disponíveis em nosso site e no canal no YouTube. Confira as solenidades do Legislativo de nossa cidade acessando jacareí.sp.leg.br ou youtube.com/TV Câmara Jacareí.
cada 2 segundos, uma mulher é vítima de violência verbal ou física no Brasil. A violência contra a mulher pode se manifestar de diferentes maneiras e é crime. Disque 180 e denuncie qualquer circunstância de perigo, insegurança ou ameaça às mulheres. Para entrar em contato com a Delegacia de Defesa da Mulher, ligue 3951-5614. A médica Nise da Silveira foi a única mulher em uma turma de 157 homens a se formar na Faculdade de Medicina da Bahia no ano de 1931. Na ditadura de Vargas, Nise foi presa por ter livros considerados comunistas. Ela ficou afastada da medicina e, quando retornou, discordou das formas de tratamento da época. Nise foi aluna do psiquiatra Carl Jung e revolucionou a psiquiatria no Brasil ao mudar as técnicas de tratamento da terapia ocupacional. Nise da Silveira foi uma médica psiquiatra que utilizou a arte para se comunicar com os pacientes e os ajudar a interagir com o mundo. Porque passei pela prisão, eu compreendo as pessoas e os animais que estão doentes, pobres, que sofrem. Eu me identifico com eles. Sinto-me um deles. Estamos de volta com o Bom Dia Jacareí. Neste segundo bloco, quem está conosco é Elisete Gorlon, superintendente da Santa Casa de Jacareí. Bem-vinda, Elisete, mais uma vez aqui. Você veio aqui no nosso programa logo no começo da tua gestão e volta agora, quase 2 anos depois, para comentar com a gente como que tem sido esse trabalho. Muita coisa aconteceu, né? Fiquei muito feliz pelo convite, até para a gente estar esclarecendo, né? Como que está caminhando tudo isso, né? A gente tem feito um trabalho, principalmente em cima de pesquisa de satisfação. Então, em todas as áreas da Santa Casa foram colocadas urnas, né? E por ali dá para a gente sentir a necessidade de cada paciente. E essas urnas são abertas diariamente, vêm direto para a minha mesa e dali eu distribuo conforme as críticas ou elogios, né? No início teve muita crítica e teve muita alteração que a gente fez em cima disso. Porque da minha sala eu não sei o que está acontecendo em cada canto, né? E aí essas críticas eu trabalhei em cima delas e hoje a gente tem, a grande maioria são elogios. Surgem críticas, lógico, a gente dá retorno em todas, a gente liga e mostra para as pessoas se tem razão ou não em cima daquilo que ela está criticando. E os elogios, a gente fez um painel, porque citam muito funcionários, então também é uma motivação para o funcionário, né? Saber que estão percebendo o trabalho deles. E tem sido um trabalho muito legal, bem sacrificante, né? Assim, demanda muito tempo do dia, mas está muito gratificante, está muito legal. Entre as medidas, né, que vocês tomaram, um dos objetivos era enxugar os gastos, né? Enxugar os gastos e também investir. Quais foram os principais cortes aí na administração para que vocês pudessem aí se reorganizar financeiramente? Bom, a primeira coisa, não existe mais terceirizado na Santa Casa, né? A gente assumiu todos os trabalhos, né? A farmácia era terceirizada, a lavanderia terceirizada, eram contratos bem altos, né? Cômodo para o superintendente, né? Dá muito mais trabalho você tocar. Mas entre janeiro e setembro de 2017 para janeiro e setembro de 2018, houve nos gastos gerais do hospital, caiu 3 milhões. Só que na parte de folha de pagamento subiu um pouco, porque a gente tem dissídio, alteração de vale alimentação, tem tudo isso que é por lei. Então esse débito, essa redução geral caiu para 2 milhões. Mas já é um bom começo, né? Significativo.
Isso também influencia na questão da dívida, né? Que a Santa Casa tinha uma dívida de 600 mil reais e essa dívida caiu pela metade. Isso também ajuda a conseguir quitar essa dívida. Na verdade, nós tínhamos um déficit mensal de 600 que caiu para entre 250 e 300. A gente continua com um déficit, mas a gente tem programações aí para 2019 que isso deve reduzir ou zerar. A gente conversou na tua última visita aqui de algumas estratégias para conseguir reforçar esse caixa, trabalhos de voluntários, bazares e também a doação que pode ser feita pela conta do SAI. Como é que anda isso? Isso cresceu nesse tempo, esse envolvimento, ou ainda a gente precisa divulgar um pouquinho mais e lembrar as pessoas que elas podem contribuir? A gente pode lembrar que elas podem contribuir, mas a gente teve, nossa, foi muito, muito legal o que aconteceu esse ano. A gente liberou uma casa, né, o comitê gestor autorizou liberar uma casa para as voluntárias, elas montaram um brechó, hoje elas têm uma escola de costura, o brechó e o artesanato nessa casa. Era uma casa que estava para ser alugada por 1.000 e já tinha baixado para 1.200 o aluguel, e elas hoje arrecadam, esse mês deu 9 mil reais, porque elas fizeram um jantar também, mas normalmente entre 4 a 7 mil por mês. Então elas recebem as doações das roupas e vendem lá. Quando a gente começou a incrementar esse trabalho das voluntárias, eu vinha divulgando no meu Face, né? Hoje foi criado um Face oficial da Santa Casa, que as pessoas devem consultar. Ali tem uma forma de fazer doação em dinheiro, ali tem a explicação com relação a essas doações do SAI. Mas, um exemplo, um paciente que internasse na Santa Casa, o acompanhante ou levava ele uma cadeira de casa ou ele ficava de pé. E o último superintendente colocou uma rede em cada quarto, mas você tem quartos com 4, 5 leitos. Uma rede não resolve, né? Então as voluntárias, primeiro elas compraram todas as cadeiras de roda que a gente precisava, todas as macas, tanto é que quando teve aquele acidente da Carvalho Pinto, foram 14 pacientes para lá, a gente já tinha todas as macas e todas as cadeiras esperando lá embaixo, que foi por causa das voluntárias que tinham comprado. Depois elas começaram a comprar esses divãs para os leitos. E aí, divulgando e pelo conhecimento que a gente tem com outros hospitais, aí o Vivale também começou a doar. Com isso daí, cada leito nosso tem um divã ou um sofanete. Todos têm. A gente não tinha cadeira de espera quase. Hoje a gente tem cadeira em todos os locais, né? E agora, que eu quero falar sobre a doação maior, né? Que é a nossa reforma lá do pronto atendimento, a gente acabou de receber um ok aí para uma doação de longarinas que vem do AC Camargo. O AC Camargo também doou mais um mamógrafo para a gente, que ainda não chegou porque depende de uma liberação do Ministério da Saúde, por ser filantrópico, né? E então hoje, em termos de acomodação de paciente, com esse trabalho das voluntárias e mais dos hospitais aí, das doações que a gente tem recebido, Santos Dumont, eles têm a ONA e eles têm que fazer uma mudança de mobiliário a cada 2 anos. Então, a última vez eles doaram camas hospitalares para a gente. A nossa UTI está todinha com cama de 2 anos, tinha cama lá de 30 anos, né? Então, a gente tem, assim, muita necessidade, né? Uma estrutura muito antiga, equipamentos muito antigos. A gente tem respiradores e monitores, a maioria hoje são locados, porque os nossos já não tem mais conserto, né? Então, existe essa verba aí, as emendas aí, né, acontecendo dos vereadores, que é principalmente voltada a repor equipamentos do centro cirúrgico, da emergência, né? Que o movimento é muito grande, com a mesma estrutura e com os mesmos equipamentos, a gente conseguiu dobrar o número de cirurgias no centro cirúrgico, porque foi todo mundo se envolvendo com essa movimentação, né, de voluntários, de doações, de tanta gente querendo ajudar. Os próprios funcionários, né, foram vestindo essa camisa e está um ambiente muito legal. Nós temos dificuldades, mas está todo mundo tentando ajudar e tentando superar, né?
Bom, a gente já volta a conversar com a Elisete. Neste ano de 2018, a Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal avaliou as políticas de atenção hospitalar às Santas Casas e também aos hospitais filantrópicos do Sistema Único de Saúde. Quase metade dos atendimentos do SUS são feitos por essas instituições. Os senadores da comissão vão avaliar como os hospitais filantrópicos funcionam, como se mantêm e quais dificuldades enfrentam, já que, apesar de receberem isenções fiscais do governo, acumulam dívida que ultrapassa os 22 bilhões de reais. E a gente vê Santa Casa fechando, o hospital filantrópico atrapalhado para pagar suas contas, e nós vamos entender o porquê, porque depois que o relatório pronto, a comissão tem força, ela tem um relatório que ela encaminha, né, para que sejam tomadas as atitudes para a melhoria daquele setor. Santas Casas exercem um papel muito importante no Sistema Único de Saúde. Aliás, em alguns estados, o setor privado é majoritário em termos de estruturas de prestação de serviço à atenção à saúde da população. Agora, naturalmente, existem problemas estruturais, dívidas que são praticamente impagáveis. Atualmente, a rede filantrópica do Brasil é composta por 2.172 hospitais, dos quais 1.704 atendem ao SUS, respondendo por quase 50% do total de atendimentos do sistema público e a 38% dos leitos disponíveis por ele. Em 927 municípios, a assistência hospitalar é formada somente por Santas Casas e hospitais filantrópicos. Daí a importância de realizar um estudo específico para promover a manutenção dessas instituições. Para que a Santa Casa tenha um suporte de recursos subsidiados, com prazo suficiente para manutenção da sua estrutura física, para melhorar os equipamentos que podem servir à saúde pública e também para o custeio operacional das suas atividades. Qualquer tema, qualquer matéria aqui que beneficie, melhorar e aprofundar o apoio do Estado brasileiro ao trabalho essencial e filantrópico que as Santas Casas fazem pelo país, fundamental. Tá aí, vamos voltar aqui então. A gente vê esse trabalho do Senado, tem muitas coisas que estão acontecendo também que não no nível municipal, nível federal, para tentar beneficiar as Santas Casas, permitir que elas façam empréstimos, recebam alguns recursos. Isso tem beneficiado o Jacareí também? As emendas federais, quando elas vêm para custeio, a gente consegue receber. Mas quando elas vêm direcionadas para compra de equipamento, se não tiver a certidão negativa de débitos, a gente não recebe. E por conta da intervenção também, quando vem emenda para compra, ele vem via prefeitura, aí passa por licitação para depois ir para Santa Casa, né? Enquanto houver a intervenção, é assim que funciona. As emendas impositivas aqui de Jacareí, amanhã vai ser votado a LOA e a partir da aprovação da LOA que essas emendas realmente vão ser efetivadas a partir do ano que vem. Quais são os principais pontos a serem atendidos através das emendas impositivas municipais, Elisete? Então, R$800 mil é para compra de equipamentos, centro cirúrgico e emergência, que como eu falei, a maior parte está alocado, e no nosso centro cirúrgico também a gente tem 5 salas, e, na verdade, nós temos só 2 completas. Então, eles têm que ir se revezando. 400 mil que o Dr. Rodrigo Salomão direcionou para a reforma dos quartos e mais 200 mil que o Abner está liberando para informática. Então, dá um total de 1.400.000, que vai ajudar muito. A gente teve uma mudança significativa, né, que foi a mudança do atendimento, e tem uma pergunta Exatamente. junto ao espectador. O João Paulo Machado, um abraço para o João Paulo Machado, sempre nos acompanha. Ele está perguntando aqui se depois de um bom tempo da retirada do pronto atendimento da Santa Casa, né, que foi lá para o UPA, como você percebe a resposta da satisfação da população em relação a isso? Com relação ao UPA, eu não sei, né, porque foi tudo para lá. Para nós, eu acho que a população vai ter uma grande surpresa, né? Que a gente, através de doações de empresas, de fornecedores, a gente fez uma reforma naquela área do pronto atendimento. Vou trazer todos os exames do ambulatório, que hoje o nosso acúmulo de gente é no ambulatório.
Então, tem dia que você não consegue passar no corredor de tanta gente, que nem chamava tanta atenção, porque a parte lá do pronto atendimento ficava lotada, né? Então, trazer os exames para desafogar o ambulatório, um ambiente totalmente diferente do que era, a entrada vai ser por outro local, tá maravilhoso. Eu acho que vai ser uma surpresa muito grande para todo mundo, e todo com doação. Então, aproveitando a doação do SAI, que é a única que a gente recebeu em dinheiro, e o restante todinho em materiais. Então, não tem um saco de cimento que foi comprado com dinheiro da Santa Casa. É tudo com doação. Aí a gente contabiliza tudo isso. De janeiro de 2017 até novembro, a gente já teve mais de 600 mil reais em valor de doações, né? Disso daí, em torno de 2 mil reais é o S do SAI, né? Que vem daquela conta de água. Que se as pessoas aderirem, né, tanto pode pegar a fichinha na Santa Casa, como ir direto no SAI, ela pode doar e o momento que ela quiser é só tirar, não tem nenhuma obrigatoriedade, mas isso ajuda demais para a gente ali. Hoje o UPA, ele faz esse primeiro atendimento, então vamos supor, uma pessoa caiu em casa, foi para o UPA, fez um raio-x, quebrou a perna. Vai para a Santa Casa para fazer o gesso, para fazer o acompanhamento, porque a gente tem ortopedista, cirurgião, clínico, todos de plantão lá, emergencista. Então hoje a Santa Casa ela só recebe ambulância, ou do UPA, ou do SAMU, ou de Igaratá, ou de Santa Branca. Não existe mais um atendimento de porta. E isso daí tem que ficar muito claro, porque de repente quando a gente abrir lá o espaço novo, as pessoas podem confundir achando que está abrindo de novo o pronto atendimento. Não é, ali vão ser exames, vai chamar Centro de Diagnóstico da Santa Casa. Então hoje uma pessoa vai fazer raio-x, ela entra lá pelo ambulatório, espera no corredor, agora não, agora ela vai ter um espaço e com essa doação do AC Camargo das Longarinas, a gente vai ter um lugar muito legal, porque estava todo reformado e a gente ia colocar as cadeiras que tinha. E de repente apareceu essa doação de 76 longarinas e 2 metros, que vai dar para a gente ter um ambiente todo padronizado ali na espera, né? A gente tem não sei se vocês já foram lá no pronto atendimento, né? Era um lugar abafado, com um pé direito baixo, hoje tem um pé direito alto. O Colégio Tablô doou os circuladores de ar, então um sistema legal com refrigeração à água, você se sente com ar-condicionado mesmo, né? E a hora que vocês quiserem visitar, está à disposição. Eu estou assim, falei que o que me motiva, quando eu começo a ficar meio chateada, com muito problema, muita coisa, eu desço lá, parece que revigora, né? De você saber que tanta gente ajudou e está ficando um lugar muito legal. A colonoscopia e endoscopia no ambulatório, nós atendíamos em uma sala só. Então, eles se revezavam. E hoje a gente vai ter uma sala para cada um, com a área suja. Então, o médico só vai ter acesso ao material limpo. É outro padrão. O pessoal vai ficar muito surpreso. Zé, fazer uma pausa aqui no nosso papo para falar sobre os destaques do esporte no nosso quadro Câmara Esporte. Fala galera, Câmara Esporte tá na área e vamos começar falando de handball. A equipe feminina na categoria juvenil ficou na 3ª colocação na Liga Paulista, que terminou neste fim de semana. As jacareienses venceram o Diadema por 11-9. E na categoria cadete, nossas meninas foram campeãs, ganhando também do Diadema por 15-3.
E pelo rugby, a equipe adulta de Sevens participou neste fim de semana do SPAC Lion Sevens, um torneio amistoso a fim de preparar a equipe para o Campeonato Brasileiro da modalidade, que inicia na terceira semana de janeiro. Nossa equipe ficou na 5ª colocação. E também neste fim de semana rolou a Copa Cultura Inglesa, principal competição para as categorias de base do rugby aqui no país. E nossa cidade foi representada, olha só, com 24 atletas. Bacana, né? E para finalizar, olha que legal, a Maria Eduarda, a Duda, jogadora de futebol aqui de Jacareí, está concorrendo ao prêmio de gol mais bonito da Copa do Mundo Sub-17. Por este gol aí, se liga só. Pegou de primeira, foi um golaço, né? Vamos ficar na torcida por ela. E a gente vai ficar atento a esse resultado também. Por hoje é só, o Câmara Esporte fica por aqui. Uma excelente semana para vocês. Tchau, tchau! E por falar em esporte, hoje a Secretaria Municipal de Esportes está realizando aqui na Câmara, a partir das 10 horas da manhã, a premiação dos atletas aí que se destacaram ao longo de 2018 em nossa cidade. Em breve você confere reportagens sobre esse tema aqui na TV Câmara Jacareí. Bom, Lisete, a gente está esgotando nosso tempo, tem muito assunto da Santa Casa, né? Eu queria que a gente falou muito da estrutura, como é que fica a questão também dos recursos humanos, médicos, profissionais de saúde, né? Técnicos de enfermagem, enfermeiras, todos também o pessoal do administrativo. Em relação a isso, qual é a novidade que a gente tem ao longo desses 2 anos? A gente mantém, né, o quadro é mais ou menos o mesmo, né? A parte de folha de funcionários estava bem deficitário, porque por conta de reduzir folha, foram demitidos muitos funcionários novos e com gás, né? E além de tudo, existem algumas exigências também. Por exemplo, a farmácia tem que trabalhar com um farmacêutico 24 horas. Só tinha um farmacêutico, teve que contratar. Existe uma regra dentro do Corém, né? Tem que ter um número exato de enfermeiras proporcionais a técnicos e auxiliares. A gente teve que contratar também. Então, por conta de tudo isso que a folha aumentou um pouco. Mas hoje a gente está totalmente adequado, né? O corpo médico continua praticamente o mesmo, né? A única diferença é que eu sinto que eles estão bem mais motivados, tanto é que a gente teve dobrou, né, esse número de cirurgias, por exemplo. E foi introduzido a oftalmo, que estava 100, e agora a gente tem um médico de oftalmo, que é o Dr. André Malta, né, que tem feito, ele já fez, acho que mais de 400 cataratas lá. Fez um mutirão e ele tem dado uma movimentação muito grande pra gente. Bom, e para o ano que vem, então, as perspectivas é inaugurar, né, o novo centro de diagnóstico por imagem. E tem mais alguma outra novidade de Não destaque? só por imagem, né? Sem diagnóstico geral. E aí a gente vai ter a condição de também, como o espaço é muito maior e tem mais salas de exames, a gente vai poder introduzir um pouco mais de convênios, né? Que hoje, um estigma que a gente tem que tirar da Santa Casa, que todo mundo fala que, pelo menos falava, entra para a Santa Casa para morrer, né? Por que isso? Muito por falha no atendimento básico de saúde, né? A doutora Rosana hoje está investindo bastante também no atendimento básico para a pessoa chegar lá em tempo de tratar, né? Porque senão realmente chegava já super mal, né? Então a gente tem trabalhado, eu tenho notado tudo que acontece na Dutra, primeiro vai para a Santa Casa. A pessoa tendo convênio ou não, primeiro vai para lá. E a gente sentiu uma resistência muito grande de quem tinha convênio em ficar na Santa Casa. E hoje eu já percebo que alguns insistem e ficam, né? Então eles já estão acreditando. Eu vi casos ali de gente que teve acidente, que você falava que não ia sobreviver. E eu sinto assim, o hospital inteiro vibra, né, quando aquela pessoa consegue recuperar. Teve até funcionário da própria secretaria, o rapaz da TI, que, nossa, eu vi o rapaz quando chegou, ele ficou desfigurado, né? E você vê a pessoa sair andando, foi lá na administração para agradecer,
e vários aí que sofreram principalmente acidente de moto, né? Então a gente vê que ali se faz o que é possível realmente. A gente tem que recuperar a credibilidade também. Além de toda a questão técnica, profissional, que envolve a questão de saúde, a gente precisa esse trabalho de recuperação da credibilidade da instituição. Eu acho que a gente já está nesse caminho. Lisete, obrigada pela sua participação aqui no Bom Dia. Foi um prazer recebê-la aqui hoje. Obrigada a vocês. Eu espero a visita de vocês para conhecer esse espaço novo nosso. É só conhecer, eu não quero ir lá doente. E fica o convite também para vocês conhecerem a Casa das Voluntárias, que fica ali na rua Rui Barbosa, número 191, em frente à rodoviária antiga, bem no centro ali da cidade. O Bom Dia fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando nosso trabalho através do nosso site, jacareí.sp.leg.br. Lá você encontra os links para as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. E também consegue acompanhar todo o trabalho realizado pela TV através do nosso canal do YouTube. Então lembre-se, amanhã, a partir das 9 da manhã, você acompanha a última sessão ordinária deste ano, com transmissão ao vivo da TV Câmara Jacareí. E hoje, às 7 da noite, a audiência pública aí da mobilidade urbana, para falar, o nome certinho da audiência é situação do transporte público e as obras relacionadas à circulação viária no município de Jacareí, a partir das 7 da noite, aqui na Câmara Municipal. Bom Dia Jacareí volta na quinta-feira. Até lá!